Vocês já devem ter percebido que nestes tempos de produção de conteúdo, né, sobre todos os assuntos, cinema, política, música, futebol, cada um com o seu clube, todo dia é uma briga danada para pensar em assuntos diferentes, fora aqueles que são corriqueiros, para abastecer quem está aí do outro lado, né, o público que dá visibilidade para tantos e tantos canais. Tem gente hoje que vive disso, né? Tem gente hoje que é reconhecida por conta desse trabalho aqui numa plataforma como o YouTube e em outras também, que transformou muita gente que não tinha espaço em pessoas reconhecidas, com o talento reconhecido. Tem muita coisa ruim, tem os haters, tem as pessoas que fomentam o ódio, mas tem muita coisa boa, muita coisa bacana. E eu estou fazendo essa reflexão aqui porque nessa jornada diária de falar sobre o Santos aqui para vocês no Canal 10, eu de vez em quando me vejo num cenário em que todo mundo aborda o mesmo tema que é pautado de forma geral. Eu também faço isso. Tem coisas que são obrigatórias, que não tem como a gente escapar. Um pré-jogo, um pós-jogo, uma notícia como a do Transferban desta quinta-feira, uma notícia como o Morelos no bid, como a ida do Santos para o Catar, são notícias quase que obrigatórias que a gente precisa trazer aqui. Eu tento flexibilizar um pouco os conteúdos do canal, falando bastante da base, falando bastante do futebol feminino, mas eu procuro também usar uma estratégia que a minha geração de jornalistas aprendeu e desenvolveu, porque você tem que ter um dom, uma aptidão natural para isso, e você pode, no curso universitário, você pode polir esta capacidade, você pode treinar essa sua capacidade de observação dos fatos e eventualmente transformar em notícia. Tem que ter bom senso, né, para levar esse assunto à discussão, para que seja realmente algo factível, algo que faça sentido para as pessoas e não um mero exercício de busca pela audiência ou caçar cliques. E nessas últimas horas, eu até já sabia dessa informação, e acabou que nessa loucura toda não citei o tema, citei o fato, mas eu sempre dou crédito às pessoas que trabalham com a cobertura profissional do Santos. E vou dar o crédito aqui mais uma vez ao Diário do Peixe, que é um pessoal que eu admiro muito, toda a equipe, o trabalho que eles fazem, e vi uma matéria falando sobre os meninos que estão treinando da Laura Marcelo nesta quinta-feira, às 2 da tarde, ela soltou, dos meninos que foram levados para treinar com o Carille pós-copinha. Na hora que o Marcelo Teixeira deu aquela entrevista, no dia que o Marcelo Teixeira deu aquela entrevista falando sobre os jogadores que seriam aproveitados, meio que todo mundo foi naquela de Ian, Enzo, Miguelito e o Gustavo Jundi. Seriam esses os 4. Pois bem, o tempo passou e não são estes os 4. São outros jogadores, outros jovens. E eu começo a entender o porquê de alguns deles, pela movimentação até de liberação de jogadores pelo time principal, como a saída do Baço, saída do Luiz Felipe. E até vou tentar refletir aqui sobre o porquê do João Vitor, de 16 anos, e do Souza estarem treinando com o time principal e não terem ido para o Catar, né? Por que o Samuel e o Diego Borges foram inscritos no Campeonato Paulista? Tem um porquê nisso, não é à toa. Se o técnico traz para observar e para treinar, é porque ele imagina um aproveitamento talvez no médio prazo. E dentro dessa minha busca por reflexão e por inventividade, eu enxergo aqui algumas hipóteses que podem se concretizar lá na frente ou não, mas elas são bem factíveis. Eu vou trazer para vocês esse meu pensamento a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Este é um conteúdo em nome da 1xBet. 1xBet, que é uma casa global de apostas que tem cooperação com grandes times do mundo, com grandes ligas, presente nos jogos da seleção brasileira, em vários campos pelo mundo, e que oferece grandes ganhos e pagamentos rápidos, porque é o mais confiável site
de apostas do mercado. Inclusive porque na 1xBet você pode apostar não só nos jogos do futebol, nesses que a gente cita sempre, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Champions League, Premier League, você pode apostar em todos esses, mas também nos chamados esportes, nos esportes eletrônicos e também nos outros esportes. Aliás, estamos em ano de Olimpíada, tá certo? E para participar da 1xBet é fácil, eu sempre deixo registrado aqui para vocês que tem um link no comentário fixado nos nossos vídeos. Você entra nesse link, se inscreve na 1xBet e usa o meu código promocional, que é o canal 10SAlex1x, canal 10SAlex1x, para obter vantagens. E claro que você conseguindo esta vantagem, você tem uma chance enorme de ganhar um dinheiro extra neste fim de ano, neste fim de ano, esse era o slogan do ano passado, neste começo de ano, acabou o ano, começou outro, tá certo? Neste começo de ano, mostra que você sabe tudo de futebol e ganha um dinheiro extra com a 1xBet. Atenção para o nosso palpite único para este vídeo, nesta sexta-feira, às 5 da tarde, Strasbourg contra o PSG, futebol francês, para você dar o seu palpite lá na 1xBet. Eu aproveito e peço para você que chega agora aqui ao canal, para que você se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal, podendo também compartilhar os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o canal 10 a continuar crescendo. Antes de mais nada, deixa eu mandar um abraço para o Santista do Nordeste, Santista nordestino, que é o Cleiton César. Poxa, ele gravou um stories no Instagram, muito simpático, muito gentil, né? Citando a mim e ao meu amigo Vanderlei Corrêa, ele que produz o conteúdo dele lá no Instagram também, e repito, até compartilhei nos meus stories a gentileza do Cleiton. Muito obrigado, e que você na sua página lá no Instagram tenha sucesso também. Bom, vou explicar o que eu teorizei a respeito desses 4 meninos que subiram para serem observados pelo Carille. O Diego Borges e o Samuel, para quem viu a copinha, eles eram concorrentes da mesma posição. Os dois, aliás, o Diego Borges foi aquele menino que um ano atrás, na copinha de 2023, fez um gol jogando pelo Falcon, que ele dá uma arrancada, dribla todo mundo e faz um gol. Aquilo fez o Santos contratá-lo. E você vê, em um ano a vida do moleque mudou absurdamente. Saiu do Falcon, veio para o Santos, disputou jogos pela base e está treinando no time principal. Ele entrou porque o Samuel começou a competição. Os dois são zagueiros e são canhotos. Pelo menos tenho quase que certeza disso, mas pelo que eu já vi deles, os dois são canhotos. E você ainda tem no grupo o Alex, que está se recuperando, que é canhoto, o Zabala, que está se recuperando, que é canhoto, aí você tem destros, o Joaquim, o Gil, o Messias e o Jair. Você vai dizer assim, poxa, mas é um equilíbrio ok de canhotos e destros, mas é mais fácil você adaptar os dois destros do que os dois canhotos. Canhotos jogando pelo direito geralmente tem dificuldade, zagueiro principalmente. Mas enfim, olhando para os dois aqui, eu vejo talvez no Carille uma expectativa em algum momento de realmente ter um terceiro zagueiro no time, né? E aí ele pode usar um zagueiro canhoto na sobra e usar um canhoto pelo lado esquerdo mesmo. Então ele tem aí e dois jogadores muito jovens, com muito potencial. O Samuel até inclusive é mais jovem do que o Diego Borges. O Samuel até o ano retrasado, o Samuel estava no primeiro ano de sub-20, ele era sub-17 até outro dia. O Diego é um pouco mais experiente. Então são jogadores que não foram para Equality Cup, que é a Copa lá no Catar, estão inscritos no Campeonato Paulista e à disposição. Ou seja, quando o Carille precisar, ele pode optar. Ele tem a experiência do Messias, ele liberou o João Basso, ele liberou o Luiz Felipe, e tem esses meninos, né? Se o Joaquim tomar um terceiro cartão amarelo, ele vai botar o Messias junto com o Gil, ou vai botar um desses meninos que tem mais velocidade, né? Que tem o pé do lado esquerdo? Olha, eu não digo nada para vocês que nesse campeonato a gente veja um desses dois em campo, ainda nesta primeira fase, ainda mais se o Santos conseguir uma classificação com antecipação, conseguir resolver alguns jogos com mais tranquilidade. Eu não digo nada que eles não possam entrar. E a outra novidade, as outras novidades, dos jogadores que participaram da Copinha, o Souza,
lateral esquerdo, que jogou o Mundial Sub-17, é um moleque que é muito bom, ofensivamente é excelente o Souza, né? 5 jogos com 1 gol e 2 assistências, e o João Vitor, né? João Vitor Alves, que entrou no segundo tempo, não sei se ele chegou não me lembro se ele chegou a atuar alguma vez como titular, né? 5 partidas e deu 2 assistências. O Souza tem 17 anos, o João Vitor tem 16. Muito cedo para inscrever esses meninos? Talvez, mas acompanhe o meu raciocínio. Quais são as 2 posições que o Santos mais está tendo dificuldade nesse começo de campeonato? Ponta esquerda e ponta direita. O Santos vai contratar alguém agora. Tem o Marcelinho para entrar eventualmente no time. Entrou pouquinho contra o Água Santa. Tem o Patati que está viajando e quando voltar talvez seja uma opção. Mas alguém vai dizer assim, pô, você é louco, você sempre fala que tem que deixar os moleques, né, treinando, se aperfeiçoando, como é que você vai defender que um moleque de 17 e outro de 16 joguem no profissional? Porque cada jogador é um jogador. Cada treinador de base olha o comportamento desses atletas e vira para o técnico do principal e diz assim, olha, esse aqui tem mais maturidade, esse aqui tem uma questão física mais própria, mais capacitada. O João Vitor, por exemplo, é um moleque muito forte fisicamente. Ele é muito forte, ele tem 16 anos, mas ele vai crescer e ele vai ficar mais forte ainda. Ele não vai chegar a ser um Adama Traoré da vida, mas ele hoje, eu acho que ele aguenta o tranco de um jogo. Ele é sub-17 ainda, hein? Mas eu acho que ele aguenta o tranco de um jogo do profissional, pelo menos alguns minutos. Então, ele poderia ser uma alternativa para o lado direito, onde tenta se fixar o Pedrinho. E o Souza tem uma concorrência na lateral esquerda hoje com o Felipe Jonathan, com o Jorge, que a gente tem esquecido, mas o Jorge está aí treinando, né? O Jorge daqui a pouco está à disposição. E tem o Kevson, ele seria a 4ª opção para a lateral esquerda. Porém, ele até já jogou assim na base, ele poderia ser uma ótima opção para a ponta esquerda. Porque ele tem muita habilidade. Vocês lembram na Copinha os cruzamentos que ele dava, a curva que ele colocava, era quase um passe, a qualidade que ele tem para fazer esse trabalho ofensivo. Então não duvidem que o Carille pode estar no seu laboratório observando o Souza não como lateral, mas sim como ponta. Porque também há uma carência desse lado. Hoje tem o Guilherme, né, que é um cara que recompõe, que está se empenhando e tal, mas é preciso olhar para o médio prazo, né? Não se sabe ainda quais serão as opções de mercado na janela, quem o Santos pode trazer. E se esses moleques, durante esse período de treinamentos, se eles convencerem o Carille que eles podem dar conta do recado, e isso é uma tradição do Santos que precisa ser resgatada, você tem que saber lançar, você tem que pegar alguns jogadores que precisam de tempo de maturação no sub-17, no sub-20, mas se você perceber que eles podem, no aspecto psicológico, demonstrar tranquilidade para jogar no time principal, por que não? Por que não? Porque afinal de contas, além do Campeonato Paulista, o Santos tem uma Série B que tecnicamente é inferior ao próprio Campeonato Paulista e ao Campeonato da Série A. Então, talvez seja um ano para que o laboratório do Carille possa, eventualmente, esporadicamente, pegar esses meninos e testar, colocar para jogar. Não estou colocando neles a responsabilidade de ser a salvação da ponta direita e da ponta esquerda, mas eles podem ser usados, como o Patati pode ser usado, né? Como o Enzo pode ser usado, como o Miguelito pode ser usado ao longo do ano. Porque não adianta você fazer um investimento desse na base também e você prospectar os jogadores e não utilizar eventualmente. Então, a forma como o Santos vai encarar a temporada, essa possibilidade existe com jogadores assim, tão jovens. Então, é só um pensamento que me veio à cabeça. Eu acho que valeria até, quem sabe, no futuro, numa coletiva qualquer aí do Carille, em que ele possa comentar outros assuntos, além dos assuntos corriqueiros, o que ele observa nesses jogadores, né, nesses meninos, qual é a pretensão dele e se ele, obviamente, depois da Equality Cup, o que ele pretende fazer com outros que lá estão e que ele, em tese, poderia aproveitar também. Veja, o Santos está enxugando elenco, mas tem muito moleque
que pode ser aproveitado no time de cima. Outros não, outros vão maturar. Gabriel Bontempo, Ian, Rodrigo César, Miguelito e Enzo, a gente já não sabe se não era o tempo deles subirem, mas tem uns que vão poder ainda ficar um tempinho no sub-20 e seguirem se preparando, uns até no sub-17. Tem o Bernardo, que está voltando agora também. Enfim, é isso. Fica só aqui a título de reflexão esses nomes que estão treinando com o profissional e que podem se transformar numa realidade num curto espaço de tempo. Os dois zagueiros, o Diego, o Samuel, o João Vitor ponta e o Souza, que é lateral esquerdo, mas pode ser ponta também, tá bom? Digam aí nos comentários o que vocês acham a respeito desses meninos, se é muito cedo, se é melhor esperar um pouco, se eles podem eventualmente ter algumas oportunidades na equipe principal, fazer uma transição. Com sabedoria tudo é possível de ser feito, né? Se os meninos não derem conta do recado, tira um pouquinho, né? Treina um pouco mais, enfim. São boas possibilidades, talentos que podem ajudar a dar uma oxigenada nesse time que muita gente reclama, né? Time de veteranos e tal. Numa dessas os meninos dão conta do recado. Tá bom? Este foi um conteúdo em nome da 1xBet. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.